Você já se sentiu traído, injustiçado, colocado de lado, como se a sua vida não tivesse valor? Se já passou por isso, fica comigo até o final, porque hoje vou te contar uma história que atravessou séculos para chegar até você. Uma história de dor, mas também de vitória. E antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Hoje vamos falar sobre José do Egito, um homem que aprendeu que até as maiores tragédias podem se transformar em propósito quando Deus está no controle. A história de José começa em uma família grande e cheia de conflitos. Ele era o filho amado de Jacó, filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. E justamente por ser tão querido, José era invejado pelos irmãos. Talvez você também já tenha sofrido com inveja de pessoas próximas, às vezes até dentro da própria casa. José sabia bem o que era isso. Ele tinha sonhos, sonhos dados por Deus. Ele sonhou que feixes de trigo se curvavam diante do feixe dele. Sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. Ele falava dos seus sonhos com alegria, mas cada vez que contava, a ira dos irmãos só crescia. Às vezes, as pessoas não entendem o que Deus colocou dentro de você. Às vezes, seu sonho incomoda quem vive acomodado. Mas não é porque os outros não acreditam que Deus desistiu dos seus planos. Um dia, José foi enviado pelo pai para ver como estavam os irmãos no campo. Eles o avistaram de longe e tramaram contra ele. Tiraram-lhe a túnica colorida, jogaram num poço seco e depois o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Aquele que tinha sonhos de grandeza agora estava acorrentado, sendo levado para um país estranho. Talvez você também se sinta assim hoje, longe dos seus sonhos, preso em situações que não entende. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não havia esquecido José, e Ele não esqueceu de você. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, já deixe o seu like e escreve aqui nos comentários. Deus está comigo, mesmo no deserto. Vamos juntos declarar fé. José chega ao Egito, vendido para Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, José era diferente. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu e colocou-o como administrador da casa. José podia ter reclamado, se revoltado, mas escolheu servir com excelência. E é assim que Deus quer que você viva, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Mas a vida de José teria outro baque. A esposa de Potifar se apaixonou por ele, tentou seduzi-lo, mas José, íntegro, fugiu. Mesmo sem culpa, foi acusado falsamente e lançado na prisão. Imagine só, do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão. Cada passo parecia afastá-lo mais do sonho, mas ainda assim Deus estava com ele. Na prisão, José não ficou lamentando. Ele servia, ajudava, interpretava sonhos. E ali conheceu o copeiro do faraó, a quem interpretou um sonho dizendo que ele seria restaurado ao cargo. José pediu: lembra-te de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu José. 2 anos se passaram. Quantas vezes você já ajudou pessoas e sentiu que elas te esqueceram? Quantas vezes você achou que Deus havia se calado? Mas escute isso: Deus nunca esquece. O tempo de espera pode parecer castigo, mas é preparo. Tá entendendo? Se sim, comenta aqui: estou em preparo, não em castigo. Vamos juntos alimentar nossa fé. Então, o faraó teve sonhos perturbadores. Ninguém conseguia interpretá-los. Foi quando o copeiro se lembrou de José. O homem esquecido na prisão foi chamado à presença do rei. José interpretou os sonhos, dizendo que viriam 7 anos de fartura e 7 de fome. Faraó, impressionado, colocou José como governador do Egito, do cárcere ao trono,
num só dia. Aquele jovem que um dia sonhou que os feixes se curvariam diante dele, agora governava a maior potência do mundo. Ele administrava a colheita, guardava o alimento, salvava nações da fome. Seus irmãos vieram até o Egito comprar comida. E sem saber, ajoelharam-se diante dele, cumprindo o sonho que Deus havia dado tantos anos antes. José poderia ter se vingado, mas escolheu perdoar. Chorou diante deles e disse algo que ecoa até hoje: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. Talvez você não entenda o porquê das dores que viveu. Talvez não entenda as traições, os poços, as prisões da vida. Mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Ele sabe usar cada lágrima para escrever testemunhos que vão salvar outras pessoas. Se você crê nisso, compartilhe esse vídeo agora. Alguém precisa saber que a história não acabou, que ainda há esperança, que Deus está trabalhando nos bastidores, ainda que os olhos não vejam. José aprendeu que não há prisão capaz de trancar os planos de Deus. Aprendeu que não há poço tão fundo que Deus não possa resgatar. Aprendeu que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de Deus alinhar tudo para o propósito final. E eu quero te dizer hoje, Deus não terminou a obra na sua vida. Talvez você esteja na fase do poço, ou quem sabe, na prisão das circunstâncias, mas vai chegar o dia em que Deus vai te chamar para lugares altos. Vai chegar o dia em que aquilo que parecia ser seu fim vai se revelar como o começo do seu maior propósito. Não desista dos seus sonhos só porque a caminhada ficou difícil. Lembre-se de José. Lembre-se de quem é o Deus que você serve. Um Deus que faz o improvável acontecer. Um Deus que pega o escravo e o coloca como governador. Um Deus que transforma lágrimas em risos. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e comenta aqui qual fase da história de José mais se parece com a sua vida hoje. Vamos orar juntos, vamos declarar vitória juntos. E nunca se esqueça, ainda que as pessoas tentem te derrubar, ainda que você passe por caminhos escuros, Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Assim como Ele fez com José, Ele vai fazer com você. Obrigada por ficar até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.